Olha só, nada mais, nada menos do que a Solange Aparecida Ribeiro da Rocha, 58 anos, casada com José Adenilson da Rocha, 40 anos de casados, né? 40 anos de casados. Tem a Jéssica com 35 anos e a Raíssa com 21 anos. Ela é jornalista, especialista em comunicação pública. As pessoas conhecem a jornalista, aquela que faz todo sério, o jornal do meio-dia, né? A partir de agora, na Santana FM, momento Vida Leve e Saudável. Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia, você, Rádio 20 da Rádio Santana. Hoje eu vou ter uma pessoa muito especial aqui. Vai falar com a gente, por quê? Nada mais do que a Solange. Bom dia, Solange. Bom dia, Lourdes. Bom dia a todos os seus ouvintes que acompanham esse programa tão interessante que acrescenta sempre muito na rotina, no dia a dia das pessoas, né? E hoje vocês vão conhecer, e podem depois procurar no YouTube ou no Instagram meu, que vai estar lá o programa, e ela vai falar um pouco quem é a Solange, a menina Solange, adolescente Solange, quais eram os sonhos da Solange, o que ela sonhou para a vida, para ser hoje a mãe, a esposa e a mulher que ela é. Nossa, falar disso, né, há tanto tempo, né, 58 anos atrás, voltar no tempo, né, Lourdes? Mas então, eu acho que eu fui uma criança como todas as outras. Eu nasci no interior, lá em Cândido de Abreu, uma área indígena, e vim para Ponta Grossa com 1 ano e pouco de idade, e juntamente com os meus pais e uma irmã, 2 anos mais velha que eu. Viemos assim, eu lembro que meu pai trouxe nas malas, eu, minha mãe, minha irmã e uma bicicleta. Nossa! E um pouco de dinheiro, obviamente, né? Resultado dos trabalhos na lavoura. E viemos morar ali em oficinas, próximo ali de onde é o Tozeto, que na ocasião era uma mercearia, assim, pequena. Filhinha. Exatamente. E ali a gente ficou por um bom tempo morando ali. E quando eu estava com aproximadamente 7 anos, a gente mudou e foi morar ali no São José, onde eu frequentei a escola Catarina Miró, ainda antiga, que era na Miguel Couto, que era uma escola de madeira, né? Assim como os meus irmãos também frequentaram aquela escola. Depois vieram os outros irmãos, eu sou a mais velha de 4 irmãos, somos 2 mulheres e 2 homens, eu a mais velha, a minha irmã Silmara, que é dentista, e os outros 2 que são advogados. Então, assim, meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe eram pessoas do sítio, do interior, não tiveram acesso à formação, tanto que nós todos os 4 nos formamos, todos nós temos graduações, né, temos nível superior, mas nenhum de nós tivemos a graça de ter o meu pai presente nas nossas formaturas, apenas a minha mãe. Mas a gente sabe que onde quer que ele estivesse, né, ele estaria conosco e certamente estaria muito feliz por isso, porque ele sempre fez de tudo para dar todas as possibilidades de acesso à escola, de termos uma condição de vida, vamos dizer assim, digna, né, como todo pai e mãe. Embora ele mal soubesse assinar o nome dele, mas ele nos deu assim um exemplo de pai, de homem, enfim, a minha referência de pai e mãe é a melhor possível, não posso reclamar disso. Então, a gente sabe, eu também sou do interior, a gente sabe que vindo lá do interior, nós temos 2 tipos de famílias lá do interior. Aquela que, sim, precisa ser culto, precisa ter um grau de instrução, precisa ter algo para a sua vida e fazem digamos assim, a expressão das tripas do coração para que os filhos consigam isso. Mas também nós temos aquele outro tipo de pai que não precisa, você tá ali, tá na agricultura, e hoje a gente vê sim que os filhos da agricultura vão ver nas faculdades o que é importante fazer e voltam. Mas antigamente você há de convir que tinha aquele pai e mãe, os seus, que fazem de tudo, vem com uma malinha, alguma coisa, para um lugar maior onde pode dar instrução melhor para os filhos, e aqueles então que ficam lá. Por isso essa sensação daquele pai e mãe, né? E quando eu falo de referência, Lourdes, eu falo assim, de um homem humilde de tudo, que quando veio pra cá, como eu disse, trouxe praticamente nada, além da família, foi trabalhar de pedreiro na Vosgrau, e quando ele faleceu, ele era mestre de obras e tinha a empresa dele própria. Então, quer dizer, ele construiu uma história de vida muito sólida e com exemplos muito positivos para todos nós. Né? Não só o exemplo de homem trabalhador, de pai, mas uma referência realmente de alguém que para nós ensinou tudo o que nós sabemos até hoje e a sermos corretos, éticos, e esse mesmo sonho dele em nos ver formados também fez com que nós, filhos,
também tivéssemos esse mesmo sonho com os nossos filhos, né? Minha filha mais velha é graduada, também em jornalismo, especialista em comunicação na internet, nas redes sociais, né, em TI. E a minha filha mais nova, que mais à frente nós vamos comentar sobre ela, né? A Raíssa não tem formação, mas estudou até onde foi possível. Então, assim, meus irmãos da mesma forma, minha irmã não tem filhos, mas os meus 2 irmãos, ambos têm filhos e todos estão muito bem encaminhados também. Ela falou da Raíssa, que nós vamos falar da Raíssa mais no próximo programa. Você, ouvinte da Rádio Santana, fica aqui, fica ligadinho para terça-feira que vem. Porque a Solange vai falar muito desse outro lado de ter uma criança especial dentro de casa, como fazer isso, a pessoa típica, como trabalhar com tudo isso. Mas nós vamos deixar isso para terça-feira que vem. Por quê? Aí ela falou do sonho. Por onde começou essa jornalista? Olha, na verdade, essa jornalista ela não existia nos meus sonhos. Eu acho que até como toda criança, porque eu também dei aulas, então a gente, quando pergunta a uma adolescente, uma criança principalmente, quando está iniciando, né, ela pensa assim, você é professora. E era isso que eu tinha em mente. Toda vez que me perguntavam, você é professora. Mas como eu sou muito falante, e isso é herança do meu pai, porque o que a minha mãe não falava, nós falávamos o dobro, né? Minha mãe dizia que quando eu e meu pai estávamos conversando na sala, parecia que tinha um time de futebol reunido, porque é muita falação, né? Muita conversa. E eu acho que assim veio com o tempo, eu acho que até por questões profissionais, porque eu trabalhei sempre na área de comunicação, indiretamente, mesmo sem ter a formação acadêmica, que veio bem depois. Sim. Aí surgiu assim, meio que levada por exemplos, por pessoas que serviram assim de direcionamento, de inspiração para mim, para eu poder entrar no meio jornalístico. E aqui na Rádio Santana você já está há muitos anos, né? Já, mais de 10 anos, até porque eu já estive, daí saí e acabei voltando. Bom filho a casa torna. Volta pro ninho que estava ali esperando ela de novo de volta. Acho que o Stefano também falou disso, de ter saído e voltado, alguma coisa assim, né? Então isso que é importante. Outra coisa no sentido assim, o que eu falei, as pessoas conhecem a Solange realmente aquela que fala sério no programa. Mas eu também percebi que mesmo hoje você está fazendo outros cursos, porque também eu quis pegar isso. Eu fui conversar outro dia na tua sala e eu vi que você está fazendo curso de cabeleireiro, está fazendo curso disso, daquilo, para falar para você, dona de casa, para você que está ali do outro lado do rádio, para você, não tem hora para continuar fazendo alguma coisa por você, não é isso? Não tem. Olha, eu, por exemplo, eu fiz faculdade, que eu estou formada, eu me formei em 2005, então quer dizer, não faz tanto tempo assim. Isso mostra realmente que não tem, eu acho assim que basta você ter vontade de fazer as coisas, né? E graças a Deus a gente tem saúde, né? Tem essa condição. Então eu fiz faculdade, eu brinco sempre que na minha turma da faculdade, era a maioria dos alunos, eram todos mais ou menos da minha faixa etária. Então, quer dizer, os que se sentiam perdidos eram os jovens e que estavam, vamos dizer, entre aspas, na época certa de fazer uma faculdade. Mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe, Lourdes? Eu acho que eu estava mais madura, diferente de alguns jovens que vão para a faculdade muitas vezes achando que tudo é festa. Como você falou, né, dos pais que investem na formação dos seus filhos. Uma época eu trabalhei na rádio do Sescage e quando eu voltava eu sempre via muitos alunos por aqueles barzinhos ali e tal. Enquanto que a gente ficava imaginando, né, enquanto o pai está lá na roça, no sol, trabalhando para custear a faculdade, eles estão aqui bebendo, matando uma aula, né? Sim. Então eu acho que eu fui, talvez para alguns pode ser que achem assim, muito tarde, mas eu acho que nunca é tarde. E consegui me formar, fiz minha pós-graduação, estou com uma pós-graduação em andamento, faço cursos sempre que possível e sempre digo para minha filha sempre faz, terminou a faculdade, ai mãe, graças a Deus acabou. Não acabou, tem que continuar, né? E eu acho que conhecimento, algo assim, é uma das coisas que a gente não perde, né? Você vai só acumulando esses conhecimentos. Então, eu sempre que posso e vejo uma oportunidade, eu estou fazendo. Não importa do que, vamos fazer, vamos estudar, vamos conhecer. Sim. E como você falou, eu fiz realmente um curso de cabeleireiro, terminei agora em setembro, comecei em fevereiro, achei que eu não ia aguentar até setembro, mas eu aguentei, então já tenho meu diploma e agora já emendei com um de maquiagem, então estou fazendo. Algumas pessoas até da minha turma dizem assim, mas o que uma jornalista quer fazer um curso de maquiagem, de cabeleireira? Eu quero conhecimento. Eu quero conhecimento, quero conhecer pessoas, porque também é uma excelente oportunidade de você conhecer pessoas, conhecer histórias diferentes, né? Compartilhar o que a gente tem de conhecimento com outros. Então, não vejo isso como um retrocesso. Muitas pessoas acham,
você vai largar o jornalismo para ser cabeleireira? Uhum. Não, eu não, até agora, assim, não me vem largar o jornalismo. Mas pensa, Mas de é um repente, no complemento, né? final de semana, poder arrumar várias pessoas suas ou amigas para um casamento, para uma Ah, comemoração. Lourdes, e vamos combinar que nós mulheres, o que a gente gasta quando você precisa ir num evento, Sim, com maquiagem, com cabelo, sim. esse gasto eu já posso tirar do meu Posso caderninho. tirar do caderninho. E outra coisa, eu fui cabeleireiro, Solange, 18 anos. O salão de cabeleireiro que me deu a minha faculdade de psicologia, que também foi depois dos 40. Sim, como qualquer profissão é muito nobre. Muito. Eu acho assim que qualquer que seja a profissão, qualquer que seja o ofício que você escolha, independente, né, se esse ofício vai ser um gari, eu respeito muito esses profissionais. muito. Porque às vezes se você imaginar períodos que a gente teve, inclusive alguns tempos atrás, que nós tivemos paralisação do serviço de coleta, de lixo, Olha, como que fica a cidade? Sim, Quer dizer, nós precisamos de todas as pessoas. todas. Meu esposo trabalha em uma funerária, e as pessoas, ai, você não tem medo? Não De tem. morto a gente precisa ter medo, a gente tem que ter medo dos vivos, né? Eu convivo com isso assim há anos, né? Como a Luiz falou no início, eu já estou há 40 anos casado com o mesmo marido. Né? E ele sempre trabalhando nessa área, então pra mim é algo muito natural. Natural. Sabe? E pra ele é natural, e pra Exatamente. ele isso é natural também. Exatamente. E olhar pra tudo isso, Solange, imagina, se a gente não tivesse dado aquele outro passo, mesmo fora do período normal, quem seríamos hoje? Poderíamos Difícil estar dizer, reclamando, né? poderíamos estar reclamando da vida, mas da vida das escolhas não feitas. Exatamente. Eu sempre digo assim, a vida da gente, ela é feita de escolhas. E até não escolher é uma escolha. Até não escolher uma escolha. Mas tem reflexos. Isso. Tem. E aí a gente encontra muitas pessoas que dizem, eu devia ter feito antes, eu devia ter feito, e se eu tivesse feito? Então eu prefiro não carregar esse questionamento de se eu tivesse feito. Eu prefiro fazer, mesmo que eu não consiga completar o que eu me propor a fazer, mas eu sei que eu fui lá e tentei, pelo menos, né? E eu peguei o Steph no outro dia, tô pegando a Solange hoje, pelos 64 anos da rádio. Lembrando, meu programa é Vida Saudável. Então, ouvir uma pessoa, o Stefano com relação a trabalhando tantos anos na rádio, e agora a Solange, vida saudável. Gente, vida saudável é isso. Na terça passada eu trouxe alguém para falar sobre o seguro. Aí alguém me perguntou, o que o seguro vai ter? Gente, quando acontece um sinistro, acontece alguma coisa, quando você tem um seguro, por menor que ele seja, você já está mais assim, você já pode inteirar o seu ente querido de forma diferente. Então, tudo tem a ver com vida saudável, né? Ouvir a Solange, a jornalista do meio-dia, do Jornal da Manhã, ouvir a história dela, a vida dela. Por trás de cada pessoa existe uma mulher, existe um homem, existe alguém. Como vive esse ser humano, né? Como vive esse... Então, a Solange deixa bem claro que o quanto ela está sempre estudando de novo, e eu não sou diferente. Eu comecei realmente a estudar aos 40 anos, não sou diferente, sempre estou estudando de novo. Por quê? Porque é uma necessidade, inclusive, quando alguém está do outro lado vai percebendo isso, né? Com certeza. E eu ainda tive a grata satisfação de me formar da faculdade, sair com um diploma e uma bebê no colo. Olha eu engravidei só. no terceiro ano da faculdade. E foi uma Dois diplomas. surpresa, né? Porque 15 anos depois, né? A diferença das minhas filhas é de 15 anos. Então eu tive que reaprender a ser mãe. Eu tinha um curso para concluir, já estava na reta final, bem naquele período dramático do TCC e tal. E vontade de desistir? Tive várias vezes, muitas vezes. Mas sempre tive muito apoio, tanto dos colegas de classe, quanto dos meus professores. Que acabaram se tornando, alguns eu já conheci, já tinha amizade, outros se tornaram meus amigos e que somos amigos até hoje. Então eu acho assim que as conquistas elas vão muito além, né, da questão técnica, do aprendizado técnico. Você aprende muito mais coisas além das técnicas. Sim. Você que está nos ouvindo agora, repense valores. Se você tem uma idade X e acha que porque não estudou não dá para estudar, não pense mais dessa forma. Por gentileza, vamos mudar como a Lourdes fez, como a Solange fez também. E vamos, não tem hora, não tem início, é iniciar. Você precisa optar, escolher, nada é fácil, tudo é difícil. E ela deixa bem claro o quanto ela faz de tudo para que a vida dela seja mais ou menos o tipo do nosso programa, a vida leve e saudável. Algumas coisas podem, algumas coisas não podem, eu vou fazer isso, vou fazendo aquilo e vou rearranjando. Essa jornalista, porque a gente sabe que o jornal às vezes é menos delicado, mais delicado, muito delicado. Como é que a Solange faz com tudo isso? Olha, Lourdes, eu diria para você assim que não existe uma receita pronta. Eu vou te falar que
no início, eu não me envolvia com a editoria policial, por exemplo. Ah, Então eu ficava meio que à margem do que diz respeito à violência, crimes, enfim. Depois que a gente separou o jornal, cada um faz uma edição, então eu fiquei também com a editoria policial e aí eu comecei a ver de fato as coisas que acontecem, acompanhar mais de perto os casos, ir atrás de confirmar as notícias, as informações. E tem situações que eu te confesso que acabam mexendo com o emocional da gente. Por mais que você tente desligar, né? Porque as pessoas falam, ai, desligue, saiu da rádio, esquece. Não é assim. Não. O nosso corpo, a nossa mente, ela absorve as coisas mesmo. Tipo não seja esponja. não é a nossa vontade, óbvio, Sim. que eu não gostaria de ficar sofrendo por situações. Mas acontece. Principalmente quando envolve, assim, crimes muito bárbaros, envolvendo crianças, acidentes, assim, muito dramáticos, enfim, situações como essa realmente, às vezes, assim, eu fico um pouco emocionalmente abalada. Mas o que eu faço? Eu encontro refúgio em oração. Eu rezo muito, assim, pela família, da pessoa. Até quando nós estávamos no bloco comercial, até comentava com a Lourdes que é a ocasião daquele menininho que estava desaparecido lá em Tibagi, que depois foi encontrado morto nas águas do rio. Aquele caso, assim, o mais recente e que mexeu comigo, assim. Eu te confesso que eu ele estava presente em todos os meus momentos de oração, porque eu me colocava no lugar daquela mãe, né, da família, né? E realmente, assim, não tem como a gente ficar indiferente. É inerente ao ser humano, né? Se você vê uma situação que mexe com você, não tem como você ficar frio e indiferente à situação. Sim. Como a Solange vai voltar na terça-feira que vem, ela vai falar um pouquinho sobre ter uma criança especial, como lidar com isso, as dificuldades, mas os propósitos que Deus tem em cima disso tudo, como viver isso. E então, você, Rádio 20, obrigada, Solange, por hoje. Eu que agradeço. Você, Rádio 20, uma boa tarde e até terça que vem. Momento de oração. Você, gestante, que fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina,